A paz do Senhor Jesus, irmãos. Ao longo do ministério de Jesus, uma imensa multidão seguiu, e dentro dessa multidão, é claro que havia ali um grupo mais próximo, que eram os 12, os discípulos, e até mesmo aqueles mais achegados, que também eram discípulos, embora não fossem ali contados entre os 12, aqueles que viriam a ser o colégio apostólico do cristianismo. Essa multidão seguia Jesus e era fácil compreender. Eu acho que aquele fenômeno que estava acontecendo, eles não sabiam certo se era um profeta do Antigo Testamento que tinha voltado ou se era um novo profeta enviado por Deus. O que era fato, e quanto aos fatos não há argumento de forma alguma, era que aquele homem operava grandes sinais e maravilhas. Coisas que talvez fossem registradas, a proporção, o tamanho, a grandiosidade dos sinais de Deus através da vida dele, talvez na vida do profeta Elias, do profeta Eliseu, dos profetas de grande demonstração de poder divino do Antigo Testamento. Então, para eles, aquilo tudo era novidade. Cegos estavam enxergando, mudos estavam falando, endemoniados estavam voltando a uma vida normal, multiplicação de peixe, de pão, mortos ressuscitando. Aquilo era uma coisa formidável. Era fácil seguir Jesus dentro desse contexto. Jesus proporcionava tudo aquilo que eles queriam, ainda que fosse somente para essa vida, quer seja uma cura, quer seja uma bênção qualquer, coisa simples como uma comida, por exemplo. Tu tinha ali o Bolsa Família e o SUS. Se a pessoa ficava doente, ele curava. Se sentia fome, ele multiplicava os pães. E se morria, ele ressuscitava. Opa, eu quero ficar com ele. Só que Jesus, ele muda o discurso. E ele traz um discurso muito duro. Quando ele fala que aquele que não comer da sua carne e beber do seu sangue não tem parte com ele. Esse tipo de palavra, de discurso para um judeu, qualquer tipo de judeu ia engasgar com esse tipo de discurso. Comer da carne, beber do sangue, que negócio é esse? Até mesmo porque na lei mosaica isso eram coisas abomináveis. Haviam muitas restrições acerca de carne e sangue nem pensar. É claro que pela letra, compreendendo à luz da letra, aquilo que ele estava dizendo, literalmente, era absurdo. Mas havia um sentido espiritual. Fato é, irmãos, que o texto, a palavra de Deus, ela diz que, a partir desse momento, desse discurso duro, muitos de seus discípulos deram para trás e já não andavam com ele. Isso está lá em João, capítulo 6, versículo 66. Aí Jesus vira para os seus discípulos, os 12, e diz, quereis vós também retirar-vos? Vocês querem ir embora? Pode ir embora. Isso é interessante porque a mensagem da cruz ela não é uma mensagem fácil. Viver o cristianismo, viver o evangelho, é a gente renunciar ao mundo e renunciar a nós mesmos. Renunciar ao mundo, por mais difícil que seja, ainda é algo mais possível. Agora, renunciar à nossa vontade é muito difícil. É muito difícil a gente aceitar esse discurso de Jesus. O que vem a ser comer a carne e beber do sangue? É comunhão, é ter parte com Ele. É viver a vida que Ele teve. É seguir os preceitos que Ele seguiu, que eram os preceitos vindos do Pai, aquilo que o Pai mandava. Na prática, o que quer dizer isso tudo? É pegar a sua cruz, meu irmão. Basicamente é uma vida de recusa. Negação. Eu não estou falando aqui que você vai viver uma vida franciscana, vai morar no monte, comendo gafanhoto e bebendo mel silvestre. Não, nada disso. Vai vender miçanga. Todo mundo tem que trabalhar, a gente tem que fazer compra no supermercado, a gente precisa das coisas. Nós vivemos uma vida normal aqui enquanto estamos aqui. Mas o que Jesus estava querendo dizer naquele momento era que o evangelho dele, a mensagem dele não era apenas para essa vida. O ministério dele não era um ministério para libertar Israel do domínio romano, não era para ser o SUS e o Bolsa Família de quem estava necessitado, não era para nada disso. Hoje nós vivemos um cristianismo que prega Jesus para essa terra, Jesus para essa vida, a materialização da fé. Você pega a tua fé, você materializa ela, você transforma a pedra em pão. Assim você gera a solução para as suas necessidades dessa vida. Jesus ele dá um discurso duro e ele fala, quereis vós vos retirar-vos também? Vocês querem ir embora? Pode ir embora. E aí Pedro vira e fala, Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. A palavra que realmente pode trazer um alento para minha alma, só o Senhor tem. Mudar a minha vida, só o Senhor pode. Transformar o meu coração, só o Senhor faz. Trazer paz em meias angústias, só o Senhor tem essa paz. Só Tu tens palavras de vida eterna. Enxugar as lágrimas que caem dos meus olhos, a tristeza de uma noite, de um dia de aflição, só Tu tens, Senhor. Essa palavra de Pedro, ela vai além do materialismo, além do material. Irmãos, é difícil, porque quando nós vivemos uma situação de dificuldade, nós focamos naquela dificuldade. Se você está desempregado, você vai querer mais do que tudo na sua vida um emprego, uma bênção profissional, uma bênção financeira.
Se você está enfermo, você quer mais do que tudo a cura. Se você quer uma bênção familiar, uma bênção de um relacionamento, você quer isso mais do que qualquer outra coisa. E o que o Senhor Jesus ele diz, ele vai contra isso. E aí nós não dizemos como Pedro, só tu tens as palavras de vida eterna, só tu tem aquilo que eu quero, que eu necessito, que eu preciso de verdade. Não, nós não pensamos isso. Nós não pensamos nisso. Até mesmo porque o nosso coração não está nele. E aí muitos fazem o quê? Se retiram, como aqueles discípulos se retiraram. Talvez hoje você esteja querendo se retirar para a perdição, se retirar. Eu não estou falando aqui de se retirar de uma busca, tá? Vamos tirar essa visão microscópica do que é o Evangelho, do que é o cristianismo, do que é Jesus. Eu estou falando de se retirar da presença de Deus, do projeto de salvação. Eu falo, repito e sempre repito aqui, Jesus não morreu na cruz do Calvário para poder te dar um emprego, para poder te dar um carro, te dar uma casa, te dar uma família. Não, nada disso. Isso são as demais coisas. Ele morreu para te proporcionar vida eterna. Foi o que Pedro disse, só tu tens as palavras de vida eterna. Agora, nós queremos tudo menos isso, vida eterna. Porque é algo abstrato, é algo intangível, é algo que transcende demais a nossa compreensão humana. Eu quero é comida, multiplicação de peixes e pães, cura. É isso que eu quero coisas para essa vida. Às vezes nós temos a síndrome de Esaú. O que me adianta uma bênção de primogenitura se eu estou com fome? Me dá aqui esse bocado, me dá aqui esse prato de lentilhas que eu vou comer isso. Não quero algo espiritual. Meu irmão, se você estiver assim, minha irmã, se você estiver assim, você está priorizando, você está fazendo o contrário do buscar primeiro o reino de Deus. Você está buscando primeiro as demais coisas e achando que o reino de Deus vai ser acrescentado. Não será acrescentado. O reino de Deus não será acrescentado. É o contrário disso. A palavra de Pedro, ela é um lapso de revelação de um homem que ainda não tinha sido convertido. Tanto é que Jesus fala, Pedro, quando tu te converteres, ele se converte lá no Mar da Galileia após a ressurreição de Cristo. Mas aqui nesse momento ele alcança a revelação. E ele diz assim, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, ele entende realmente quem é Jesus, que Jesus não era um revolucionário, que Jesus não era um pacificador, que Jesus não era um rei para aquele momento, um libertador do jugo romano, que não era nada disso. Jesus não era hippie, como dizem aí, Jesus não era comunista, nada dessas bobeiras que falam. Ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tudo que se refere ao Senhor Jesus se refere à salvação, que é o que ninguém quer. O homem não quer salvação. O homem não quer. Você não entrou numa situação de adversidade, de luta, para poder alcançar a salvação. Não. É tipo assim, você entrou na furada, e quando você entrou na furada, por algum motivo, você entrou numa furada, numa fria, num deserto, num vale, numa caverna, tu entrou numa furada. E aí quando você se viu nessa situação, o Senhor falou assim, agora que você está aqui, vamos conversar? Quero falar contigo sobre salvação. Aí você, não, mas eu quero saber do meu problema, Senhor, aqui, ó, que eu quero resolver, eu entrei nessa furada aqui, eu quero sair dessa furada. É tudo que eu mais quero. E o Senhor está falando contigo, vamos conversar sobre salvação. Vamos conversar sobre as libertações que eu tenho que operar na tua vida, a transformação de mentalidade, a mudança de temperamento, de comportamento e tudo que eu quero fazer. E essa conversa você não quis ter ao longo de toda a sua vida. Eu não quis ter ao longo de toda a minha vida. Só que se tornou uma conversa compulsória, ou seja, obrigatória, devido às circunstâncias e à situação. Pedro entendeu isso. Ele disse, para quem iremos nós? É a pergunta que eu faço, irmãos, para terminar. Para quem iremos nós? Para o mundo? Para o colo de Satanás? Para longe do Senhor? Para quem iremos nós? Para aqueles que prometem o pulo do gato para você resolver os seus problemas dessa vida e perder a sua salvação, porque é isso que prometem? Solução de problemas dessa vida, os conselheiros amorosos, os conselheiros de enriquecimento gospel. É isso? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. A paz, Senhor Jesus.